Durante uma entrevista concedida em alemão, o empresário Wirklich für die Natural, especialista em equipamentos voltados para o setor agropecuário, revelou uma visão rara e surpreendente sobre o Brasil, que poucos europeus conhecem menos e menos ainda, admitem. Atuando no ramo agrícola, ele acompanha de perto as transformações tecnológicas e ambientais nas lavouras brasileiras, principalmente no cultivo de soja e milho, e faz uma crítica contundente à forma como o país é justamente retratado no exterior. O depoimento é um chamado à reflexão. Por que o Brasil, sendo uma das maiores potências ambientais do mundo, ainda carrega a pecha de vilão climático? Redet viel zu wenig darüber, was er wirklich für die Natur und fürs Klima tut. Zum Beispiel durch Direktsaat, durch Zwischenfrucht und so weiter fort. Im Prinzip Humus aufzubauen und nicht Humus abzubauen. Und wir denken in Europa immer, naja, die Brasilianer haben vor allem im Norden von Brasilien die letzten 30 Jahre nur Wald gerodet und haben damit die Lunge dieser Welt kaputt gemacht. Das heißt, also es wird immer mehr CO2 in die Luft abgegeben, als herausgenommen wird. Und das ist das Narrativ, das wir in Europa haben. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. In Wirklichkeit haben die Landwirte, vor allem die Soja- und Maisbauern, extrem viel dazu beigetragen, dass mehr Kohlenstoff in den Boden hineingekommen ist, als jemals von der Natur durch die Böden und in das Cerrado überhaupt vorhanden war. Und also von der Seite, wie gesagt, muss man auch sagen, eigentlich, er macht bloß viel zu wenig Werbung darüber. Die Leute wissen das nicht. Die denken immer das Gegenteil. Brasilianische Landwirte mussten sich besser für Europa verkaufen. Ja, sowieso. Wir tragen ja einiges dazu bei. Wir haben ja schon öfter Journalisten geschickt und so weiter fort. Auch Journalisten, die in den öffentlichen Medien Berichte schreiben und bringen auch öfters Leute her, die auch aus der Gesellschaft stammen, wo wir sagen, schaut euch das mal an, was da wirklich passiert in Brasilien, wie fortschrittlich die wirklich sind. Zum Beispiel das Beispiel nennt nicht nur diese ganze Zwischenfrucht und Direktsaat, sondern auch diese ganze Applikation von Biotechnologie, Mikrobiologie, Fungizide, Insektizide teilweise natürlich nur zu ersetzen. Es ist extrem, was da vorangeht. Nirgendwo auf der Welt geht das so schnell und so pragmatisch voran wie hier in Brasilien. Und wer macht's? Es sind nicht die großen Industriellen, die es machen, Monsanto und BASF, sondern sind die Landwirte. Ao longo da entrevista, o empresário rompe com a narrativa dominante nos países europeus. Ele afirma que o senso comum europeu insiste em associar o Brasil ao desmatamento desenfreado, especialmente na região amazônica, com a ideia de que o país destruiu o pulmão do mundo. Essa visão, segundo ele, não condiz com a realidade atual. Na prática, o que se observa nas regiões produtoras é o oposto. O agronegócio brasileiro tem se tornado uma força ativa na preservação ambiental e na regeneração do solo, através de técnicas como o plantio direto e o uso de culturas de cobertura, as chamadas Wickenfruit. Agricultores brasileiros têm aumentado significativamente o teor de humus no solo. Essa é uma ação que contribui diretamente para o sequestro de carbono da atmosfera. Ele explica que, ao contrário do que se propaga na mídia, as plantações brasileiras de soja e milho não estão apenas ocupando espaço, mas estão regenerando o solo e retendo carbono em volumes que jamais existiram naturalmente em certas áreas. Segundo ele, falta ao Brasil divulgação e reconhecimento. Poucos sabem do que realmente está sendo feito em termos ambientais. A imagem que predomina fora do país é distorcida e profundamente injusta. O empresário também destaca o uso inovador de biotecnologia, microbiologia e métodos naturais de controle de pragas, que já estão substituindo parcial ou totalmente o uso de agrotóxicos em muitas regiões produtoras. Essas inovações não estão sendo conduzidas pelas grandes multinacionais, como muitos imaginam, mas pelos próprios agricultores brasileiros em parceria com institutos de pesquisa. O avanço é impressionante e, segundo ele, acontece com uma velocidade e eficiência que não se vê em nenhum outro lugar do mundo. Um ponto que ele faz questão de enfatizar é a falta de marketing institucional por parte do Brasil. Ele acredita que o país não sabe se vender, especialmente para o público europeu, enquanto os brasileiros muitas vezes adotam uma postura indiferente ao que o mundo pensa do país. Isso resulta em protestos e manifestações mal informadas do lado de fora. Ele relata que já presenciou manifestações
na Europa contra o Brasil por causa da floresta amazônica. Eram manifestações feitas por pessoas que, muitas vezes, não têm ideia do que realmente acontece aqui. Para ilustrar essa desconexão entre imagem e realidade, ele compara as paisagens urbanas da Europa com as brasileiras. Na Europa, árvores são geralmente encontradas apenas em praças e espaços públicos planejados. Já no Brasil, praticamente todas as ruas são arborizadas, com diversas espécies convivendo naturalmente ao longo dos bairros. Estrangeiros que visitam o Brasil pela primeira vez frequentemente se surpreendem com a abundância de verde até nas grandes cidades, onde ainda se preservam áreas naturais e até a presença de animais silvestres. Tucanos, araras e até onças pardas ainda podem ser vistos em regiões próximas a centros urbanos. Outro ponto marcante de sua análise é a comparação direta com a Europa. Ele lembra que o continente europeu também já foi coberto por florestas e repleto de vida selvagem, mas hoje sua biodiversidade está extremamente reduzida. Enquanto isso, o Brasil ainda possui uma riqueza inigualável de fauna e flora, mesmo convivendo com o progresso urbano. Ele afirma que a estrutura da cadeia alimentar na Europa é limitada, enquanto no Brasil se observa uma diversidade gigantesca de animais, aves e ecossistemas coexistindo com a população humana. A crítica mais forte, no entanto, recai sobre a injusta cobrança internacional, especialmente vinda de países que já destruíram quase toda a sua natureza original e agora posam como guardiões ambientais, exigindo do Brasil aquilo que eles próprios não conseguiram preservar. Segundo ele, é preciso inverter essa lógica. O Brasil deveria ser visto como exemplo, não como culpado. E isso depende de uma mudança estratégica urgente. É preciso mostrar o Brasil real para o mundo. A conclusão é clara. O Brasil precisa cuidar melhor da sua imagem internacional. É necessário investir em comunicação, criar canais que mostrem a verdade sobre o país, destacar seus avanços, sua biodiversidade e o compromisso ambiental que vem sendo praticado, especialmente no interior do país. O Brasil de hoje não é o país retratado por velhos estereótipos e notícias sensacionalistas. É uma nação moderna, viva, rica em verde e cada vez mais consciente do seu papel no mundo. Por isso, fica aqui um convite sincero. Vamos mudar essa narrativa juntos? Se você ama o Brasil e quer que o mundo conheça a verdade sobre nosso povo, nossa terra e nossa natureza, compartilhe esse conteúdo, curta, comente e, acima de tudo, apoie canais e vozes que mostram o Brasil como ele realmente é. Não permita que os outros falem por nós. A imagem do Brasil lá fora começa com a nossa atitude aqui dentro. Que a próxima geração de brasileiros seja reconhecida lá fora, não pelo que dizem de nós, mas pelo que mostramos ser de fato. Nos encontramos no próximo conteúdo. Que o Brasil continue a brilhar com toda a sua força, sua esperança e sua verdade.